Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. E agora eu vou fazer o resumo também dos últimos capítulos do livro Há 2000 anos. Então, logo depois que Lívia morre, mesmo tendo sido de forma tão violenta, nenhum deles sentiu dor, porque eles tinham um amparo muito grande dos espíritos que acompanham o Cristo, né? Daqueles espíritos que são realmente anjos, né? E aí todos eles são recebidos de forma muito calorosa, né? E aí a Lívia ela é convidada a ir para outros lugares, né? Mais felizes. Só que ela fala que não faria sentido ela ir para nenhum canto sem o público. Então ela queria ficar com ele, queria acompanhar ele, né? E inclusive tem um dos espíritos lá que diz que já tem muitos séculos que ela faz isso, que ela opta por continuar com ele, mesmo podendo estar em outros lugares mais felizes. E aí é isso que acontece. Então, passam-se muitos anos, né? Passam-se alguns anos, na verdade, depois que ela morre. E a Aurélia, ela começa a envenenar a Flávia. Tanto é que a Flávia, ela fica cega por causa disso. E outra coisa também é que o Saul, ele começa a colocar muita discórdia no coração do Plínio, de que a Flávia estava traindo ele com a Agripa. Porque o Plínio era aquele cara que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas a Flávia não. Então ele sentia muito ciúme mesmo. Ao ponto de que ele decide viajar com a Aurélia, pelas Galhas. Só que no dia que ele fala que vai viajar, ele não viaja. Ele continua e fica meio que escondido para pegar a Flávia e a Agripa no flagra. Só que o que ele achava que era alguma coisa a mais era só amizade realmente, porque a Flávia era muito fiel a ele. E o Agripa, mesmo gostando da Flávia, ele tinha muito respeito por esse laço. E ele se contentava em ser só amigo, em ser aquela pessoa que estava com ela. Já que o Plínio não fazia esse papel. Ele quase não ficava em casa. E ele via que a Flávia precisava de uma pessoa que desse consolo a ela, que ficasse com ela, né? Porque ela se sentia sozinha, muito triste, porque você ficar cego assim é um grande sofrimento, né? E ele se contentava com isso. Já o Saul não se contentava em ser só amigo dela. Ele realmente queria possuir ela, sabe? Inclusive, alguns dias antes disso acontecer, o Saul ele tenta assediar a Lívia, a Flávia, perdão. Ele assedia ela, só que ela consegue escapar das garras dele, né? E aí, quando o Plínio vê os dois juntos, eles estavam conversando, para falar a verdade. Só que ele achou que estavam traindo, que estavam fazendo isso e aquilo, né? E aí o Agripa e o Plínio vão pro quarto do Agripa para conversar, né? Só que o Plínio vai para cima do Agripa para matar ele. Só que o Agripa, ele tem uma atitude muito surpreendente. Ele simplesmente fala que não ia revidar e não ia impedir do Plínio fazer aquilo. Que se ele quisesse matar, que ele podia matar, que ele não ia se importar. E aí o Plínio se surpreende com aquela atitude tão digna do irmão dele. E aí ele pega e vai embora. Só que ele fala que nunca ia deixar de ver o Agripa como inimigo, né? E logo que o Plínio vai embora, quem aparece? O Saul. E dá uma porrada na cabeça do Agripa que mata o Agripa. E aí a Flávia, preocupada, pede pra Ana ver o que aconteceu. Aí a Ana vê que ele tinha morrido, né? E aí chamam o público e tal. E muitos servos tinham visto o Saul e tinham visto o Plínio na casa. E aí tinha ficado aquela dúvida de quem que tinha matado o Agripa. E aí o Públio ele sofre muito com a morte do Agripa, porque ele via o Agripa como um filho. E ele também vê o Plínio como filho. E aí ele chora muito, ele sofre, né? E surpreende muito a Ana, porque ela sempre teve aquela visão do Públio ser aquela pessoa fria, aquela pessoa cruel, ruim. Ela não conhecia esse outro lado que ele tinha, né? E aí eles começam a conversar sobre isso, né? Que ele se sentia muito mal de ter que investigar aquele caso. Que ele nunca pensou que fosse ter que investigar alguma coisa na própria família. Porque devido às suas funções políticas, ele tinha essa função de investigador às vezes, né? De resolver esses tipos de casos administrativos e tal. E aí a Ana começa a aconselhar ele, né? Falar que Jesus sempre recomendou o perdão, que ele sempre recomendou da gente não julgar os outros. E ela começa a conversar bastante com ele, né?
E ele se surpreende muito com aqueles ensinamentos simples, né? Da Ana, porque a Ana era uma pessoa simples, a forma que ela falava também era simples, né? Só que era algo tão simples que conseguia convencer qualquer pessoa, né? E ele se surpreendeu com aquilo. E ele começa a interrogar o Saul e tudo mais. Ele praticamente já tinha certeza que era o Saul, devido à sua experiência de vida, né? E também ao fato de que a Flávia contou para ele sobre o caso que ele teve com ela, né? De que tentou assediar ela. E aí o Saul, meio que desesperado, né? Vai lá com a Araste pra pedir uma poção mágica para conquistar a Flávia. Não sei o que ele tinha na cabeça, né? Só que o Araxes, ele pega e conta, né? Que ele sabia que o Saul tinha matado a Agripa. E aí o Saul, ele quase mata o Araxes naquela hora. Só que o Araxes convence ele de não, tô do teu lado, não sei o quê. Só que aí o Araxes, ele finge dar uma poção do amor pro Saul. Só que na verdade era um veneno. E aí o Saul só percebe na hora que ele já tá passando mal. E aí ele morre, assim. E com ódio muito grande, né? No coração ainda. E aí o Arashi simplesmente joga o corpo dele no canto qualquer. E isso para Arashi era muito normal. Ele fez isso como se estivesse tomando café da manhã. Conta no nível que ele fez tudo isso, né? De matar, de esconder o corpo, de forma tão natural e indiferente, né? E esse é o fim do Saul, muito trágico. E aí o público não consegue entender como que as coisas estavam se conectando, mas meio que o caso fica encerrado, né? E em relação ao Plínio, ele vai embora, né? E mesmo com a morte do irmão, ele não volta. Ele continua com a Aurélia. Ele fica 3 anos com ela, para ter uma ideia. Fica 3 anos com ela. Só que acontece, ele pega e descobre que ela estava traindo ele com outro cara. E aí ele fica tipo super com ódio, assim, arrependido, frustrado. E ele pega e deixa ela, vai embora. E assim, a Aurélia, né, ela começa a fazer isso com todo mundo, começa a atrair todo mundo, até que teve um dos seus amantes que matou ela por causa disso. E esse foi o fim dela, bastante assim trágico, né? E o Plínio, ele fica muito arrependido realmente da vida que ele estava tendo, e ele fica praticamente falido financeiramente. Mas como ele tinha muitos amigos, ele aos poucos foi conseguindo se recuperar financeiramente, e ele também queria se reformular moralmente também. Ele queria voltar a ser digno da Flávia. Inclusive, até que ele se sinta preparado para ser digno e tudo mais, demora quase 20 anos para ele reencontrar a mulher dele. Porque ele fica muito envergonhado da vida que ele levou, né? E aí ele fica vários anos assim, se provando realmente que ele tinha mudado, né? E ele pega e segue o seu caminho, né? E fica praticamente só o Públio, a Ana e a Flávia juntos, né? E nesse tempo todo, o Públio ele começa a refletir muito sobre Jesus, ele começa a orar bastante todos os dias, ele pegava a cruz que a Lívia tinha e orava, né? Isso de alguma forma consolava ele. E aí naquela época, devido à situação do Nero, né? O Públio ele começa a fazer, não só ele, né? Muitas pessoas começam a fazer várias artimanhas para que ele saísse do poder. Só que não matando ele, né? De uma forma realmente administrativa. E demora-se muitos anos para que isso aconteça, até que finalmente o Nero sai do poder e entra um outro imperador que era bastante amigo do Públio. E logo que entra no poder, começa a acontecer o cerco a Jerusalém. É uma guerra que também se estende por muito tempo. E aí, a pedido do imperador, o Públio é convidado a participar com seus conselhos estratégicos de guerra e tal. E nessa guerra que acontece, o Públio ele é capturado pelos rebeldes lá. Não só o Públio, é capturado o Públio e um outro amigo dele que é o Crasso. Se não me engano é Pompílio Crasso. Ele também é senador. E adivinha quem era um dos líderes dessa rebelião? André de Guioras. E ainda com muito ódio para cima do Públio, né? E como eles sabiam que iam perder aquela guerra, eles queriam pelo menos se vingar de alguma forma, né? E eles pegam e matam o Crasso de forma muito brutal. E o André fala que a morte pro Públio seria muito branda, que ele deveria continuar vivo, só que sem a visão. E aí ele pega e chama um rapaz, com seus 40 anos, se chama Ítalo,
e que tinha traços de nobreza, de romano. E no instante que o Ítalo e o Públio trocam olhares, existe uma simpatia muito grande entre eles, como se eles já se conhecessem. E o Ítalo ele era quase um escravo lá. E aí ele não queria fazer aquilo com o Públio, mas ele foi obrigado a fazer, né? E ele pega lá uma faca, não sei o que, esquenta, né? E queima os olhos do Públio. E logo que isso acontece, chegam as tropas romanas e capturam o André e matam o Ítalo. Só que antes do André ser capturado, ele pega e fala pro Públio. Ele meio que questiona se o Públio sabia quem realmente era o Ítalo, né? Ele deixou isso no ar. Coisa que deixou o Públio bastante intrigado, né? Porque ele queria saber quem era aquele rapaz. Ele sentia algo dentro dele que ele queria saber quem realmente era. E o que acontece? Quando eles vencem aquela guerra, né? Eles fazem uma festa no estilo romanos lá, cheio de sacrifícios e tudo mais. E um sacrifício seria matar os conquistados, no caso, né? Eles iriam matar os líderes daquela rebelião. E um desses líderes era o André. Só que antes do André ser morto, o Públio pede para ter uma conversa em particular com ele, para que eles pudessem se resolver. E nessa conversa que eles têm, um pouco antes do André morrer, é uma conversa em que não existe mais ódio entre nenhuma parte. Existe, na verdade, uma pena entre eles, porque os dois são pais que não puderam criar seus filhos, sabe? São pais sofridos, assim. E eles têm uma conversa muito bacana, assim, que cada um expõe o seu lado da história, cada um fala como aconteceram as coisas, né? Aí o André pega e conta pro público que foi ele que raptou o Marcos, que era seu filho, e que o rapaz lá, o Ítalo, era o Marcos. Em que ele criou como se fosse um escravo. Esse rapaz, que era o Marcos, filho do Públio, né? E antes do André ser morto, ele pede pro Públio perdão, né? Ele pede que ele não queria morrer com esse débito. Ele queria pelo menos ter essa paz, né? Do perdão do Públio. E aí o Públio ele reflete muito nesse momento. Ele pensa em Jesus, ele pensa na Lívia, ele pensa nas conversas que teve com a Ana, na conversa que teve com o Flamínio sobre o perdão. E ele reflete muito e perdoa o André. Foi um momento realmente muito importante para os dois, sabe? De conseguir ter esse perdão naquela encarnação. Porque senão, em algum momento, eles teriam que ter esse perdão. Eles teriam que voltar de alguma forma para conseguir reparar esse débito. Mas o perdão, ele, naquele momento, foi muito importante para o espírito dos dois. E aí, eles têm essa conversa, o André morre, né? E o Públio, ele se muda para Pompeia, onde ele fica quase uns 10 anos lá. E cego, né? Aposentado. Ele fica esse resto da sua vida, os três, né? O Públio, a Ana e a Flávia, conversando muito, refletindo sobre Jesus. E eles se aproximam muito nesse período, no caso, né? E depois que passa esse muito tempo, finalmente o Plínio volta. Na real, assim, vai ter uma festa na cidade, ele volta com o pessoal, mas ele já queria encontrar sua família. E aí ele pede perdão para Flávia, pede perdão para o Públio, né? Eles conversam. É realmente um momento muito tocante da história, em que finalmente, depois de muito tempo, voltou o filho pródigo, né? Era assim que o Públio via, né? E que realmente, né, depois de tanto tempo, quase 20 anos, que ele ficou afastado da família, ele volta. E eles se perdoam, eles conversam. É muito bacana essa parte da história. Só que não dura muito tempo, porque logo depois de algumas horas, o vulcão de Pompeia entra em erupção e todos eles morrem. Todos eles morrem e voltam para a pátria espiritual. Mas assim, foi muito bacana que isso aconteceu, porque eles puderam se reencontrar com todo mundo, né? Eles se reencontram lá, e no caso, a Lívia, né, e a Ana, elas estão numa situação quase como se fossem anjos, né? Tem até uma imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Cadê?
essa imagem aqui em que a Liv e a Ana estão como se fossem anjos, né? Outra situação, porque realmente elas tiveram uma vida de resignação, de abnegação, né? E realmente elas tinham um outro merecimento em relação aos outros, que ainda tinham muito o que trabalhar. E termina assim a história com o reencontro deles no plano espiritual, do povo fazendo uma oração, né, a Jesus assim, de arrependimento, de promessas, de fé, do futuro. Ele faz uma prece muito bonita. E aí elas aparecem, né? E assim acaba a história do nosso livro. Espero aí que vocês tenham gostado da história, né? É uma história muito interessante, muito cheia de reviravoltas. E é isso, muita coisa pra gente refletir, mas fica aqui esse resumo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E a gente se vê semana que vem, que é a nossa aula de encerramento. Hoje é a última aula teórica, mas semana que vem ainda temos aula, que é a aula de encerramento, que nós vamos concluir, vamos conversar sobre o curso, sobre a história do livro também, né? E realmente cada um vai poder falar a sua conclusão do curso, o que foi que aprendeu, quais foram as dúvidas. E é isso, pessoal. Foi um prazer ter feito parte disso. Espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho da história aqui da 2000 anos, né? Que é realmente uma história muito grande. Às vezes é difícil a gente conseguir resumir. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até!